aproveitar que o pessoal está chegando, eu vou fazer só uma rápida contextualização aqui. Esse é um evento do Instituto Rina Educação, que gostaria de agradecer muito a professora Alessandra, que aceitou o nosso convite, meu, da Ellen, da Dani, para vir aqui conversar com a gente sobre o lançamento do livro da Ellen. É, Nós somos um instituto que tem 5 anos de história, como instituto 2 anos, né? Convido vocês a darem uma olhada no nosso site, quem ainda não conhece o instituto, e também no nosso Instagram, que é onde a gente comunica as nossas atividades, nossos eventos, o que está acontecendo, nossos projetos sociais. Lá no site conta também um pouco dos projetos, fala da nossa equipe e, e de toda a nossa luta, né, para sobreviver como instituto, para conseguir chegar aonde a gente quer chegar, que é exatamente nas pessoas que precisam, por questões múltiplas, ter um acesso maior à educação, ao debate. Boa noite, Cris. E então convido vocês a entrarem no site, que é institutorino.org.br, e no Instagram, que é Instituto Rino. Mas, rapidamente, como eu falei, a gente trabalha com essa ideia de inclusão pela educação e, e tendo uma ideia, eu sou professor, né, fui professor nas instituições de ensino durante 30 anos, sou historiador, e essa minha experiência nas instituições que me levou a fazer esse projeto. Inicialmente chamava só Rina Educação e depois, como eu falei, né, a gente conseguiu transformar no instituto com a minha parceira Dani, que está aqui, é, e aqui na sala. É, e a ideia foi sempre trabalhar com uma educação que não tivesse algumas das amarras que as instituições têm, né? Porque apesar de todos os esforços que existem nas instituições, muitas vezes existem ali algumas barreiras, algumas dificuldades, tanto de acesso, quanto de linguagem, quanto de tradições, quanto de modelos de conhecimento que são inerentes e são necessários nesse espaço, mas a ideia foi, né, proporcionar um espaço que fosse além de- dessas características e pudesse facilitar ser uma ponte para essas instituições e uma ponte para também outros lugares de conhecimento e de desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem tentado fazer isso em algumas áreas ligadas a temáticas de cidadania digital, gênero, racismo, né? E temos conseguido assim alguns resultados bastante emocionantes. A Ellen foi uma figura que ganhou uma bolsa para participar aqui do Instituto e descobrimos o quanto ela tinha para nos ensinar e o quanto a gente aprendeu e continua aprendendo com a Ellen, né, nessa troca que a gente faz em grupos de estudos, depois em projetos sociais, depois a própria Ellen conduzindo esses projetos, levando para outras mulheres. Então, isso é só um pouquinho para ver se eu desperto a curiosidade em vocês para conhecerem o Instituto, para entrarem no site, para seguirem lá o nosso Insta e divulgarem, né? E também participarem de outros eventos, de participarem do nosso trabalho, chegarem junto aqui com a gente, para a gente poder construir juntos, né? Nesse momento político que a gente vive, quantas questões a gente tem aí, né, atualmente e que virão pela frente, que fazem necessário né, a gente construir, descobrir novas formas de,
de união, né? Assim, de maneiras de colocar as divergências lado a lado, colocar as confluências lado a lado e procurar soluções, né? De forma dialógica, de forma propositiva, enfim. E hoje a gente está aqui para ouvir um pouco a Ellen contar do livro e fazer também um bate-bola com a professora Alessandra, né, que eu já agradeci por ter aceito o convite de vir aqui estar presente com a gente. Então eu vou passar a palavra agora para a Ellen, que ela vai começar aqui a falar um pouco do livro e também apresentar a professora Alessandra. E a ideia é a gente conhecer um pouco a história desse livro, algumas coisas do livro, não tudo, né, Ellen? Porque você não vai dar spoiler. A professora Alessandra, que é orientadora da Ellen, também vai problematizar aqui um pouco, né, o que a gente vai estar falando, e ao final a gente vai também abrir espaço para todo mundo conversar, fazer perguntas, se colocar, né, se manifestar como achar, que for a melhor forma para fazer isso. E a ideia é que até, no máximo, a gente siga até as 8h30, tá bom? Então é isso. Obrigado e passo a palavra para Ellen. Bom, gente, boa noite. Eu tô bem nervosa e muito emocionada, porque ver assim tanta gente querida, né, nesse momento tão importante para mim. E para o Instituto Rino também, né? Eu tô no Instituto desde 2020, logo no comecinho da pandemia, e chegar aqui para nós é uma grande vitória, porque foi uma luta muito árdua, né? Álvaro, Dani, Cris, Sami e a Andrea e a Lívia. Então uma vitória imensa estarmos aqui todos reunidos hoje, né? É, Antes de falar da Lê, né, minha querida Lê, eu queria dizer que o meu livro, Quando Arrancaram Minhas Asas, é uma autobiografia que narra a minha trajetória desde a infância, né, marcada por violência, pela desigualdade, passando pelo período, do crack, em situação de rua e do cárcere, até a reconstrução da minha vida e da maternidade, né? É uma narrativa intensa e sensível ao mesmo tempo, que mistura passado e presente para mostrar como as memórias continuam vivas, né? E como a escrita pode transformar dor em luta e resistência. Então, eu queria falar isso só para apresentar um pouco, né, o livro. E em 2022 eu conheço a Alessandra quando eu volto para São Paulo, que eu morava na Praia Grande, num curso de extensão. É um projeto que ela escreveu junto com a professora Camila Nunes Dias para mulheres regressas do sistema prisional e familiares de pessoas presas, né? E eu fui participar desse curso de extensão e eu lembro no último dia que a gente tinha que apresentar um TCCzinho, né, para encerrar o curso, e eu fui falar do artigo da não aplicabilidade do artigo 202 da Lei de Execução Penal, e ela olhou para mim e falou: "Por que que você não faz mestrado?" Eu falei: "Mas eu não sei nem o que é isso." E então ela me apresentou um projeto muito importante da UFABC que chama Pós-Graduar, que prepara as tutoras, que disponibiliza a tutoria para a gente preparar o projeto de pesquisa durante um ano, para poder participar do processo seletivo. E desde então a Lê nunca mais soltou a minha mão, né? Além de orientadora, é uma amiga, uma irmã que eu tenho na minha vida, um grande presente que eu tenho na minha vida, assim como a Andrea também, né? Que se não fosse a Andrea do Instituto Rino, esse projeto não seria possível. E um agradecimento especial também para a Lívia, que
de uma paciência, de uma tranquilidade comigo para fazer essa capa, né? E ficou linda, maravilhosa, que eu não me canso de olhar. E, e também agradecer as meninas do grupo de pesquisa, Resistências, que estão sempre do meu lado, sempre me apoiando, me protegendo, me fortalecendo. São mulheres que são as minhas referências, né? Então, é isso. Eu queria agradecer muito a presença de vocês todos que estão aqui e do meu filho também, que é a peça central aí, né, de toda a minha formação hoje, de eu estar aqui hoje viva, bem e feliz. É graças aí ao apoio do meu filho, né, desde o início. Mas eu vou parar de falar, senão eu me emociono. E passar a palavra para a Lê, que hoje ela é minha orientadora, eu faço mestrado em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC, e eu pesquiso as maternidades subjugadas pela prisão, né, com a orientação da minha diva maravilhosa, Alessandra Teixeira. Boa noite, gente, todas as pessoas aqui, uma emoção aí gigantesca, ainda mais falar depois da Ellen, né? Bom, primeiro os agradecimentos, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade, né, de estar aqui hoje, nesse momento, fazendo essa conversa com você, quero agradecer o Instituto Rino, que, enfim, né, eu testemunho aí a importância do Instituto na vida da Ellen e de tantas pessoas, o projeto é lindo, né, então leiam o livro é absolutamente transformador, para mim foi. A Ellen sabe, eu li assim, primeiro eu li metade do PDF, né? Depois eu fui e não consegui parar porque é muito potente, né? Então, a nossa ideia, né? Bom, primeiro dizer, você já falou um pouco da trajetória pós, né? Eu queria também destacar aqui, e não só em meu nome, mas em nome do grupo de pesquisas, resistências, né? Que há pessoas aqui no grupo, enfim, como a Ellen ter chegado na nossa vida foi transformador, transformador para o grupo, transformador para mim, né? Eu agradeço a todo momento. É, que o nosso destino se cruzou, porque sem nenhuma demagogia eu aprendo muito com a Ellen, né? Todos os dias, e é isso, acho que é uma irmandade mesmo, é algo que a gente acredita muito, né? Ellen, vamos lá. É, o título, vou começar pelo título, né? Me responda, né? Por que e quando que arrancaram suas asas? E se arrancaram suas asas mesmo, porque parece que não arrancaram, né? O título, quando eu estava no ginásio, que hoje é Fundamental 2, né? Eu costumava escrever muita poesia, eu tinha um caderno de poesias, né? Eu tinha 14 anos na época, quando a minha irmãzinha nasceu, a minha irmã mais nova, e aí a minha irmã mais velha rasgou todas as páginas que estavam escritas para dar o caderno para minha irmãzinha desenhar. E eu chorei muito, né? E a partir daí eu bloqueei, eu não conseguia mais escrever. E eu tinha uma poesia naquele caderno que eu lembro de uma frase, eu não lembro muito. Eu lembro que tinha poesias para o meu pai, que era muito ausente, viajava muito, né? Mas tinha uma frase no final de uma poesia que falava: Então nos arrancaram as asas e nos tiraram o chão. Onde estamos então? Né? E essa frase não sai da minha cabeça. E aí quando eu e a Andréia, a gente estava organizando as memórias, né? Eu, eh, eu lembrei dessa poesia. E eu relaciono essa poesia muito com o fato de, assim, o privilégio de ir e vir é um preço muito alto a se pagar, né? Então é como se realmente nos arrancassem as asas, nos tirassem o chão
e abrisse aquele buraco negro enorme embaixo dos nossos pés. E a Melinha, no prefácio dela, a Melinha Teles, maravilhosa, né? No prefácio dela, ela fala que ela ainda compara a história dela com a minha, porque eu fico extremamente lisonjeada, mas eu acho que eu, né? Porque o que ela passou realmente não tem comparação, enfim. E ela, no final da escrita dela, do texto dela, ela fala que não arrancaram as nossas asas, né? Que muito pelo contrário, que hoje a gente voa muito alto em busca de justiça, né? Lutando por justiça social, entendeu? Muito bonito. É, Obrigado. isso não está no livro, hein? Então já é um. Não tá. Ellen, você tem uma questão que eu sempre te pergunto, perguntei no lançamento do Neve, né? Que para quem não sabe, a Ellen fez um primeiro lançamento com outras mulheres vítimas de violência institucional, né, no Neve faz umas 2 semanas, né? O Neve está lançando um acervo com essas com escritos, né, de pessoas cuja violência institucional atravessa a vida delas. E nesse lançamento, né, eu perguntei para você, e agora eu vou perguntar de uma forma um pouco diferente, né, que é a questão, aqui eu posso falar mais claramente assim, a questão do gênero, né, mas eu começo com uma frase que você falou assim, aqui agora, né, sobre a liberdade de ir e vir. Eu imagino que você estivesse falando, talvez, da prisão, né, mas não só, né, eu acho que seria legal você falar então sobre isso e já engatar com uma questão que é muito cara a nós, e acho que, sobretudo, pensando, por exemplo, nesse acervo do Neve, né, que é essa questão da narrativa de si, da biografia de mulheres, né, que passaram, enfim, por essas experiências, né, porque a gente tem uma larga tradição de escritos de homens, né, nas prisões, nas ruas, principalmente nas prisões, né, e aí eu acho que tem essa coisa muito disruptiva, né, que você traz para a gente, né? Acho que isso já é de pronto, né? Uma mulher, né? Que vai viver nas ruas, né? Enfim, essa mulher que depois encara uma prisão, enfim, como toda prisão, e aí eu concordo com a minha linha, é uma prisão política, então sim, a sua trajetória dela tem sim, sem dúvida alguma, muitos pontos de encontro, né? E essa mulher ainda sai, além de se apropriar da sua história, né? Essa mulher vai escrever sobre essas experiências. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa perspectiva de gênero, né? Tomando até como referência essa primeira menção sua à questão da liberdade de ir e vir, né? Se ela está de fato, enfim, presente de modo, né, igual para homens e mulheres. Quando eu falei dessa liberdade de ir e vir, eu já falo enquanto mulher, né? Eu acho que todas as mulheres já nascem, de alguma forma presas, né? É, em vários sentidos. A minha história ela é igual a de muitas outras mulheres, mas que as mulheres elas são silenciadas, né? Eu vejo vários livros de homens, existem coletâneas de mulheres sobreviventes do cárcere, mas não existe a autobiografia de uma mulher. Existem várias autobiografias dos homens, né? Mas das mulheres não. E nós vimos isso lá no Neve, né? O que que acontece? A mulher ela já nasce sofrendo um certo aprisionamento, né? Eu cresci eh, num ambiente atravessado pela violência doméstica. A minha mãe, ela se casou com 15 anos, era analfabeta, não pôde estudar e se casou. O meu pai era extremamente machista, então o ambiente era atravessado por violência doméstica, pela desigualdade social e pelo machismo, né? Então, era muito difícil sair daquele contexto. É,
Então, mas ao mesmo tempo que eu trago, né, esse ambiente de violência doméstica, de machismo, desigualdade, eu também trago lembranças de afeto, né, como a minha irmã mais velha me protegendo, e essa relação ambígua que eu tinha com meu pai e com a minha mãe, e isso, de uma certa forma, nos prende naquele lar, naquele contexto, né, que as pessoas falam, ah, a mulher está numa situação de violência e não sai porque ela gosta. Não é, né? Existem relações que nos prendem mesmo, né? Nesses contextos violentos. E mesmo que você saia, quando eu falo você é a mulher, né? Mesmo que a mulher saia desses contextos de violência, ela encontra outros pela frente, né? É, o crack foi é, como se fosse uma fuga, né? Eu não quis romantizar o crack, mas eu explico como a droga, né? Eu explico como ele ocupou o meu cotidiano, anestesiando as minhas dores mais profundas, porque toda mulher carrega essa dor, né? Ela, por mais que nós tenhamos assim conquistado vários direitos, ainda assim, certas coisas a gente não fala, né? A gente não consegue verbalizar. Então aquilo fica causando, a gente guarda aquela dor no peito, né? Vindo de todo aquele contexto, a droga veio ocupar o meu cotidiano para amenizar, para anestesiar todas essas dores, né? E aí vem a prisão, né? Um desfecho inevitável, mas também foi um ponto de virada, né? Eu tive ali uma morte simbólica e no livro eu falo, né? Que as pessoas dizem que o crack leva ou para prisão ou para o caixão. E na realidade a prisão é uma morte simbólica, mas é como se fosse uma morte. Só que ao mesmo tempo abriu um caminho para minha reconstrução, né? Dentro, durante o meu período nas ruas, eu tô tomando cuidado para não dar spoiler, né? Mas nós mulheres, nós ficamos em grupo por conta das violências das ruas, né? É, e, e, e eu era muito cobrada assim, você não tem filho? O que que você está fazendo na rua? Né? E eu e minhas amigas sofriam esses questionamentos constantemente. E o fato da gente estar em situação de rua, né? As pessoas não nos julgam como se nós fôssemos criminosas, cometêssemos furtos, roubos, mas que nos prostituíamos para manter o nosso vício. A mulher é sempre olhada como uma mercadoria, né? Então, eu reciclava lixo, tô dando spoiler, né? Mas todo mundo sabe, né? Eu reciclava lixo para manter o meu vício, mas é, eu, eu e as minhas amigas, mas todos os homens que olhavam para a gente com interesse já vinham oferecer dinheiro para sair, né? Achando que nós faríamos qualquer coisa para manter o vício. E realmente tinha algumas amigas nossas que faziam programas, mas não eram todas, né? Também nenhum problema quanto a isso, enfim. Mas eu chamo atenção para isso, porque os homens nos olham como objetos, né? Como você pode usar ali e pronto, né? E pode fazer qualquer coisa. Inclusive, isso não está no livro, uma amiga minha, ela chegou muito machucada de um programa que ela foi fazer, né? Por quê? Porque a gente também não pode procurar a polícia, né? Que eles nos chamam de tudo que é nome, de vagabunda, de nóia, e chegam a nos agredir.
Então, assim, as mulheres em situação de rua, elas estão à própria sorte, diferente dos homens, porque os homens eles se protegem, né? É aquela broderagem entre os homens, enfim. É, Eu se acho não, que oi, pode continuar. É que eu ia falar se- para você que eu achei que foi é, legal você ter trazido isso da diferença. E seria legal você falar também para o pessoal a diferença das relações, né, na prisão, né, nas isso. relações de gênero na prisão e como que isso também impactou na sua trajetória e ali dentro, né? É. Se normalmente nós somos tratadas como seres inferiores aos homens, né, na rua então é pior ainda, e na cadeia o machismo ele impera muito mais, né, porque a cadeia feminina ela é comandada por um homem que está do lado de fora. Então todos os problemas internos na cadeia entra na linha com o irmão aqui na rua para ele decidir o que a mulher vai fazer lá dentro. E tem uma situação que eu sempre, e isso sempre me revoltou, né? Porque eu era disciplina de cela, ia para o setor resolver, vou entrar com o irmão. Eu falava, não, mas aqui é uma cadeia feminina. Quem tem que resolver somos nós. Ele não está aqui, né? Para saber quais são os nossos problemas. Agora, o que mais me incomodava era o fato de que a maioria das mulheres ali, a, a- inclusive a Rose Teixeira escreveu um artigo maravilhoso agora, dando protagonismo para as mulheres também no crime, né? Eu achei fantástico, porque sempre passam aquela imagem de que a mulher foi presa por causa do marido e não sei o quê. E a maioria das mulheres estão ali, sim, realmente, porque elas chefiavam a família, né? Elas sustentavam o marido na cadeia, ou até mesmo na rua, ou a família inteira. E aí, quando o cara é preso, a mulher ela não pode abandonar o homem. É proibido, né? Senão ela é cobrada aqui fora. Mas quando a mulher é presa, o primeiro a abandonar é o homem. Entende? E a mulher ainda presa, ela fica responsável pelo custeio dos filhos que estão aqui fora, pela manutenção da família aqui fora. E o homem, quando ele está preso, não. Ele fica totalmente dependente ou da companheira, né? Semana retrasada, eu estava com a Amandinha no CDP de São Bernardo e falando, né? Quem sustenta quem? Que eles falaram que ser homem é ser o provedor da família, o protetor. Aí eu falei para ele, né, mas quem tá te protegendo e te sustentando agora? Aí ele falou assim, é mesmo, porque tem cara que chega aqui, não sabe lavar roupa, nem fazer faxina. E aí a mãe ou a companheira continua fazendo por ele, porque são elas que mandam o maço de cigarro para eles pagar alguém para fazer. Entende? Então tem todos essas diferenças entre homens e mulheres. E a mulher, ela, quando ela é presa, é, a maioria delas, né, quando falam para o juiz, né, eu lembro que eu chorando no dia da audiência, falei, mas e meu filho? Ele falou, você tinha que ter pensado no seu filho antes, né? Aonde estava o seu filho quando você estava na rua usando droga? E essa pergunta, ela perpassa todas as mulheres, mães que estão no cárcere. Por que que você não estava na sua casa cuidando do seu filho e do seu marido? Você estava fazendo o quê Mesmo na as que não rua? são mães, né? Ela Exato, tem que estar cuidando de alguém, né? cuidando de alguém. Por que que você não estava dentro de casa lavando uma roupa, né? Então, essas perguntas são frequentes, né? Só que um juiz, ninguém pergunta para o homem, o que que ele estava fazendo na rua, roubando, ao invés de estar dentro de casa cuidando dos filhos e da casa. Nunca, Sim. né?
Agora, tem uma coisa sobre isso que eu queria muito falar, que bom que você trouxe, que eu fiquei muito impactada com o seu livro, eu acho, né, com a narrativa que você traz dentro da prisão, acho que é um documento, inclusive, valioso e raro, né? Como a gente começou falando, há pouquíssimas biografias de mulheres que passaram pelo sistema prisional no Brasil e mesmo fora do Brasil. A gente tem as narrativas de mulheres presas políticas, mas de Sim, presas comuns, né? Então, acho que o seu trabalho, além disso, ele é um documento valiosíssimo, né, de pesquisa. E o que me chamou muito a atenção, né, no seu relato, e esse relato ele aparece no seu livro e aparece frequentemente nas nossas conversas, é a relação que vocês emulam ali na prisão de mulheres, né? Porque assim, historicamente, vamos dizer assim, né, atravessados por uma série de preconceitos, né, de estigmas, há uma leitura sobre as prisões de mulheres como lugares em que as mulheres não são solidárias, né, que elas não se articulam, que por isso que elas não fazem rebelião, que elas só reclamam, né? Quer dizer, eu que trabalhei muito com o sistema prisional há muitos anos, ouvia isso, inclusive, da boca de pessoas que supostamente eram progressistas, né? Ouvi da boca de defensores públicos, enfim. E você mostra, a gente já achava que isso era um absurdo, mas o seu livro nos mostra, né, o oposto disso. Quer dizer, sim. um ambiente de profunda solidariedade. Então, ao mesmo tempo que você fala, quem está mandando ela fora. Bom, está mandando na linguagem do É, crime, da morte, isso. mas na reprodução da vida não. Então, acho que seria bom, sem dar spoiler, você falar um pouco dessas suas relações dentro da prisão, né? E como, enfim, como que esse cotidiano das mulheres na prisão ele se organiza, dado que não há ninguém ali, como nas prisões masculinas, né, que venha de fora para cuidar dessa mulher, garantir que ela tenha os itens mínimos de sobrevivência, né? É. A mulher, ela é diferente do homem, ela paga por dois crimes, né? O crime que ela cometeu e o crime moral, né? A- a- então, a mulher, nós somos estrategistas, porque nós vivemos dentro, tanto nas ruas, porque nas ruas também temos, temos estratégias de sobrevivência, né? E na prisão não é diferente. Na prisão nós também temos estratégias de sobrevivência. Lá nós nos chamamos de companheiras, porque somos companheiras de sofrimento. Entende? Lógico que tem muita confusão, tem muita briga, muita discussão, mas vejam, por exemplo, o CDP de Franco da Rocha, uma cela para 12 mulheres tem, em média, 25 mulheres, presas num quadrado 3 por 3, né? Então, enfim, óbvio que tem desavenças. Porém, a gente fica bem nítido, a gente tem uma ideia bem nítida de que somos nós contra o Estado e não nós contra nós, né? Então, eu não posso dar spoiler, né? Então, nós não temos produtos de higiene, produtos de limpeza. E na cadeia, somos nós que fazemos toda a manutenção da cadeia. Por exemplo, estourou um cano, tem que trocar, são as mulheres presas, né? Se tiver que encher laje, somos nós, faxina, toda a manutenção. E também, a maioria tem que ainda mandar dinheiro para fora. E como é que uma mulher manda dinheiro para fora da cadeia para ajudar no sustento do filho, né? Então, são essas estratégias. É, fazem desenho, papel de carta para vender, né? Pega a folha de caderno, faz um desenho e vende como papel de carta, crochê, bordado. Então tem várias formas, né, de estratégia. A gente vende por maço de cigarro, né? Troca ali por dinheiro para fazer, troca com a traficante da unidade e ela manda o TED para conta da família, né? E, e
assim, nós não temos acesso a medicamento, à saúde, então uma tem que cuidar da outra, né? Eu não lembro se está no livro, mas tem um. Porque eu vou desbloqueando memórias, né? Conforme. Teve uma companheira de cela lá em Franco da Rocha, uma senhora. Ela tinha um problema muito grave com, bom, a maioria, né? Com dependência química. Então, ela amassava aspirina e cheirava. E um dia ela começou a passar mal e com dor no peito e caiu no chão. E eu lembro que a gente fazia massagem cardíaca, respiração boca a boca, enquanto tentava salvar a polícia, chamar a funcionária, né? Para que socorresse a companheira. Só que até a funcionária chegar, nós ficamos ali fazendo os primeiros socorros para manter a companheira viva, né? Então tem que ter, se a gente não se cuidar, a gente corre risco de morte realmente, né? Então existe uma dororidade, né? De carregar, a companheira não consegue andar, carregar para o banheiro, trocar fralda, dar banho, dar comida na boca. Ah, eu tenho uma grande amiga até hoje, que é uma irmã, que eu conheci no CDP de Franco da Rocha, a Simone. Eu falo um pouquinho só dela no livro, porque ela não gosta de falar do passado, né? E ela entrou numa depressão tão profunda que eu tive que dar comida na boca dela, né? Inclusive, eu marquei com ela hoje de passar um domingo lá, que ela mora no interior de São Paulo, para levar meu livro para ela ler. E, e eu carrego vínculos. A maioria das meninas que passaram, tiraram em Franco da Rocha comigo na cela 7 são minhas amigas pessoais hoje. Eu mantenho contatos. A gente trouxe essa relação de cuidado para fora da cadeia. Você tá bem? Tá precisando de alguma... Nós não nos falamos todos os dias, mas quando uma precisa da outra, sabe que pode contar, entendeu? Que lindo. É isso, o livro deixa muito, né? Isso é muito forte. É, a gente ainda tem um tempinho antes de abrir. Eu queria te perguntar. Você falou, você já deu uma antecipada para o pessoal. Qual é o seu tema de estudo, né? Com a sua pesquisa do mestrado. E eu queria que você falasse, mas antes eu queria fazer uma observação sobre o livro, em relação a essa temática da maternidade, né? Que é seu tema, então, de pesquisa são as maternidades violadas, subjugadas na prisão. É, e aí, é uma coisa, enfim, uma leitura minha, né? Já vou compartilhar com todos aqui, inclusive com você. Você fala do Léo, né? Claro, o Léo é, né, o seu filho é o, vamos dizer assim, é aquela linha, né, que atravessa, né, a sua trajetória, então perdê-lo, né, a rua, depois a morte, de uma certa forma, foi uma morte também, né, simbólica, porque é a separação dele, depois a outra morte simbólica da prisão e a busca por recuperá-lo, né, então acho que isso está no livro, embora eu já falei para vocês, isso não está tanto no livro, né, é, e aí, eu li seu livro, Ellen, da seguinte maneira. Eu li a força da maternidade no livro, mas eu li o seu livro também como uma forma de uma carta, né, também para sua mãe, assim. Essa é um pouco a minha leitura, né? É, a sua mãe, para mim, é um personagem muito importante do seu livro, né? É como se você tivesse ali acertando todas as contas com ela, né? No fundo, toda essa trajetória, ela é uma trajetória de acerto de contas e de muito do perdão também, de muita entrega, né? Você conta da participação dela também na prisão, mas depois como ela foi ali solidária, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da maternidade, né? Tanto porque você escolhe essa questão
estudar essa questão, né? Me lembro bem quando você fez o projeto, eu falei depois para você, por que que a gente não fala sobre, faz uma autoetnografia, você traz a questão da prisão, você falou, não, eu já tenho minha biografia, eu não quero fazer autoetnografia, eu quero falar sobre maternidade na prisão. Eu falei, tá, beleza. Então, essa é uma questão, mas que sem dúvida atravessa a sua trajetória. Enfim, deixa eu ouvir um pouquinho sobre isso, depois acho que a gente pode até abrir para o pessoal. Ale, é, eu e a Andrea, nós tínhamos encontros toda quarta-feira à tarde, que eu falava que eu ia para terapia, né? Porque foi, foram momentos assim maravilhosos que eu passei com a Andrea. E eu lembro que eu falava assim, Andrea, eu tenho algumas memórias meio embaçadas, né? Eu não consigo me lembrar muito bem. E aí a minha reconstrução de vínculo com o Léo são memórias um pouco assim, embaçadas, borradas. Eu não sei se foi por causa. Quer dizer, eu achava que era pelo medo de que eu acabei de chegar no mundão, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, porque isso também atravessa todas as mulheres que saem da prisão, né? Independente de ser mãe, né? Porque a mulher ela carrega esse peso de reconstruir sozinha, né, a sua vida. E é muito mais difícil, porque ela não tem espaço, a mulher não tem espaços normalmente. E imagina uma mulher, mulher, né, com antecedentes criminais. E o pior ainda, e ainda porque eu tenho consciência, né, do meu privilégio por ser uma mulher branca, mas pior ainda, sendo uma mulher negra, né, moradora da favela. eh, Centenas de mulheres têm as suas maternidades destituídas, então elas têm que juntar os caquinhos, né, para poder. Então eu não sei se esse medo de encarar o mundão, eu não tinha nem roupa para vestir, né? Eu tinha a roupa do corpo. Então eu tenho memórias muito embaçadas. Mas depois que a gente teve aquela conversa que você falou, Ellen, eu esperava que você tivesse falado mais. Eu fiquei refletindo, né? Eu tirei o meu tempinho de reflexão e falar, mas é verdade, né? Para mim é um assunto, é um tema central, é tão importante para mim e eu não consegui descrever como é que foi essa reconstrução. E aí eu, eu, eu começo a ler, eu leio trechos do meu livro recorrentemente, e aí eu também percebi essa ligação com a minha mãe, né? Então, quando eu falo em reconstrução de vínculo, eu penso, eu tive que costurar o meu vínculo com a minha mãe, por quê? E eu fui entender isso depois que eu li Elizabeth Batinder, né? O mito do amor materno. Porque eu me culpava demais por estar sendo culpada pela sociedade também, por ser uma mãe ausente, ex-presidiária, nóia, né? Porque até hoje eu ouço palavras, né? Até hoje eu recebo insultos, ofensas desse, desse jeito. E aí. Eu me punia muito, me cobrava muito, me sentia muito culpada por ter sido ausente na vida do Léo, né? Por ter. A minha mãe falava: você trocou seu filho por droga. Então eu me cobrava: nossa, como eu pude trocar meu filho por droga, entende? Como se eu tivesse controle sobre aquilo. E aí, um dia. Um tempo atrás, o meu filho falou para mim, dentro do carro, eu morava na praia. Ele falou: mãe, tá tudo bem, filho, não vem com manual. E aí eu falo no livro da minha mãe que ela fez o que. E depois que o Léo falou aquilo, que eu consegui analisar e refletir sobre as ações da minha mãe. Ela fez o que ela achava que era certo com as armas que ela tinha, né? Naquele contexto,
naquele momento, era o que ela achava certo por toda a criação dela, por toda a vivência dela, né? Porque realmente filho não vem com manual. Então eu tive que costurar, reconstruir o vínculo com a minha mãe. Então quando eu saí da cadeia, eu fui para a praia, mas isso só depois que você me perguntou lá na da doutora Arnaldo, né? Falou, eu esperava muito mais que eu fui refletir. Então eu saí, na realidade, reconstruindo o vínculo com a minha mãe, né? E aí, e tentando reconstruir com o Léo. Só que eu me sentia tão culpada que eu dei o tempo do Léo pro Léo. Então eu não consigo narrar, descrever a minha reconstrução de vínculo com o Léo, porque quem reconstruiu esse vínculo foi o próprio Léo, entendeu? Ele pegou na minha mão quando eu saí da cadeia e nunca mais soltou. Então eu sinto dificuldade de falar, porque eu lembro de como foi essa reconstrução, mas refletindo hoje, eu tenho a nítida, eu tenho consciência de que todas as conversas que eu e ele, que nós tivemos, partiu dele. E tem uma cena que eu me lembrei na Praia Grande, a praia vazia, que a gente só ia na praia quando estava vazia. E não tinha onda, só tinha marola. E tava eu e ele foi me perguntando como é que foi nas ruas, porque ele queria, conhecer a minha história e entender a minha história. Então eu lembro dele fazendo esse trabalho comigo, né? Mas eu só consegui enxergar isso a partir da sua pergunta aquele dia, naquele evento. Coisa. Muito, muito bom. Enfim, eu ficaria aqui, eu teria mais um monte de perguntas, mas eu acho que é legal, né, o pessoal, enfim, abrir para os convidados perguntarem, né, diretamente para você enfim, vamos ver o que eu, a proposta é o microfone aberto, vocês levantam a mão e vão fazendo as perguntas para Ellen. Deixa eu só dar um oizinho pro Júlio. Júlio, obrigada por ter vindo, querido. Olá! Nada, eu Bom, que agradeço de estar aqui. que bom te ver. Sabe quem é o Júlio, né, ali, nosso aluno de O étnico? João também está aí, olha. O Cadê João o também tá João? aqui, tá? João, O Júlio eu querido. não tinha visto, o Júlio está tão Oi, no escuro. Entrei um João. pouquinho atrasado, mas entrei, cheguei. Saudades de Porque eu você, esqueci de viu? falar que, além de tudo, a Ellen foi assistente docente na disciplina de estudos étnico-raciais e já fez aí seus fãs. Levou o pessoal no Memórias Carandiru. Ah, só antes. Ah, não, a Andréia tem. Depois eu faço uma última perguntinha que é sobre essa coisa do ativismo. Mas vamos lá, Andréia. Gente, boa noite. Desculpa, eu vou ficar com o vídeo fechado, mas eu não queria deixar de colocar algumas coisas. Tô aqui com uma palpitação no pescoço, que o coração subiu já tá querendo saltar pela boca. É uma emoção enorme, de ver essa obra, essa rendição da Ellen à obra e como a obra está impactando não só a vida da Ellen, mas a vida de muitas outras pessoas que estão ao redor dela. Eu venho acompanhando os depoimentos das pessoas que já estão lendo e que vêm mencionando exatamente isso. Foi um prazer enorme acompanhar essa sua jornada. E aí vou me dar a liberdade de engatar o que a Alessandra constatou, e eu tenho uma tese, assim, uma hipótese. Eu acho que à medida que a Ellen fala muito da mãe dela e menos do Léo, para mim é uma forma de dizer: olha, a minha mãe foi falha e ainda assim eu a amo, ainda assim eu tenho um vínculo materno com ela.
E por conta de ela explicitar isso de uma forma brilhante na obra dela, eu acho que dá a possibilidade para que o filho possa ver, ah, então tá, essa mãe que aparentemente pela sociedade julgada como aparentemente falha, também é digna, de ter um vínculo materno, de ter esse vínculo de amorosidade. Então, eu acho que, de certa forma, é uma rendição, não querendo psicanalizar, né, psicologizar a questão, mas eu acho que o resgate, como a própria Ellen disse agora mesmo, resgatar o vínculo com a mãe também foi a possibilidade de ressignificar o vínculo com o filho, né? E isso fica assim muito entrelaçado, principalmente naquela parte que ele larga tudo e vai ficar com a Ellen para dar a mão para ela e dizer, não, mãe, olha, eu tô aqui, tô do seu lado. Aquilo para mim é o ápice, né, desse resgate, dessa ressignificação, né? Então, assim, Ellen, super mega parabéns pela sua obra que toque o coração de todo mundo que lê, e toque também o coração desses corações peludos que andam por aí, principalmente nas políticas públicas, para as pessoas verem o quanto do seu livro que pode ser aprendido para a reconstrução de políticas, de sugestões, de projetos novos de sociedade em que essas coisas possam ser tratadas de uma maneira mais digna e mais ética, né? Então, beijão no coração, viu? Ah, Andréia, você foi essencial, assim. Eu não tenho nem o que dizer sobre você. Você é um anjo na minha vida. Eu acho que o projeto, o livro em si, a, o processo de construção desse livro foi terapêutico para mim, porque eu precisava revisitar essas memórias para entender assim as minhas escolhas e eu fico ainda na dúvida de se foram as minhas escolhas, né? Porque nesse país a gente, enquanto mulher, não tem muita autonomia de escolha, enfim. é, mas eu precisava revisitar o meu passado, né? E aqui vou trazer Belchior, acho que é Belchior que falava, o passado é uma roupa que não me serve mais, né? Mas o meu passado, ele representa é, uma parte muito importante de quem eu sou hoje, né? Então, esse processo de organização com a Andrea, ele foi terapêutico. E do mesmo jeito que está sendo o mestrado para mim, né? Com as reuniões de orientação da Alê, e que aí eu venho para casa com aquele monte de anotação desesperada. E quando eu paro, sento aqui na mesa e começo a refletir, eu começo a redescobrir coisas como esse vínculo, né, que foi de mão dupla, essa reconstrução. E aí eu parei para me perguntar, né, mas isso acontece com todas, né? Como é que é isso? E já vai aquela. Então, Andréia, eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu queria até falar que esse livro, ele, ele foi feito por muitas mãos. Eu falo isso no final dos meus agradecimentos, que ele é fruto de um esforço coletivo. É um reflexo das mãos que me sustentaram e que me sustentam e me empurram para seguir em frente até hoje, né? Eu sou uma mulher muito abençoada, de muita sorte, porque eu tenho encontrado, diferente do meu passado hoje, eu tenho encontrado pessoas que seguram na minha mão e caminham do meu lado junto comigo. Então, eu tenho muita gratidão até, porque todas as pessoas que estão aqui, de uma forma direta ou indireta, foram responsáveis também
por esse projeto aqui. Muito obrigada. A Lucila. Olha, né? Ellen, querida, parabéns pela tua obra, né? Eu ainda não li, né, mas folheei e me flagrei já, sabe, já olhando muito, tá? Me parece algo incrível mesmo, daquilo que se lê numa sentada só. Mas a minha pergunta é, até pegando um gancho no que a Andrea falou ali antes, né, que transformações sociais, Ellen, tu sonhas que esse livro possa provocar, né? Tanto na leitura individual quanto nas políticas públicas, né? O que que tu esperas? O que que tu gostaria que florescesse dali, especialmente na nova geração que certamente lerá a tua obra, a tua história? Lu, muito obrigada. Você você presente aqui para mim é um grande presente. A Lu também acabou de lançar um pouquinho antes que eu um livro, o livro dela que chama É Bom Quando o Pai Viaja, que também é extremamente impactante, né? Também não terminei, né, com essa loucura toda de lançamento, mas é, é um livro maravilhoso. É, Lu, e eu queria agradecer também o meu grupo de estudos, que hoje que faço parte até hoje, né? Pensadoras latino-americanas, que é a Lu, a Sami, a Cris, que está aqui também, a Dani, e a Andréia, que estudando essas pensadoras também enriqueceu muito para minha formação também, né? É, nós fazemos encontros quinzenais e são encontros assim que recarregam as baterias, né? Enfim, eu agradeço muito vocês. Ô Lu, eu tentei ao máximo, a minha preocupação, o meu intuito em publicar o livro é, eu tenho uma preocupação muito grande quanto à invisibilidade do aprisionamento feminino, né? Era pouco falado, agora tem se falado mais, graças às pesquisas recentes que começaram, né? É, mas ainda assim é invisibilizado. E tem muitas mulheres morrendo dentro das unidades prisionais por conta dessa invisibilidade, né? Hoje, no Memórias Carandiru, eu trabalho junto com Maurício Monteiro, que é sobrevivente do massacre, dentro do Parque da Juventude. Ele traz, né, todo o contexto da casa de detenção, e eu tô ali para falar sobre aprisionamento feminino, porque aquele território abriga a maior penitenciária feminina da América Latina. Tem aproximadamente 2.500 mulheres ali. E quem mora no entorno não sabe disso, entende? Então, o que que o Estado fez? Ele deixou de entrar atirando e matando, como no massacre de 92. Mas continuam acontecendo os massacres invisíveis, os silenciosos, que são os mais mortais, porque as pessoas morrem e a taxa de suicídio no sistema aumentou, entende? E durante os 3 anos que eu fiquei em regime fechado, eu nunca vi ninguém se suicidar querendo morrer. A vontade das mulheres lá não é de morrer, é de sair daquele lugar e reconstruir a vida delas, entende? Então, assim, eles matam com a alimentação inadequada, falta de acesso à saúde, a medicamento, né? O ano passado, nós ficamos meses lutando para atenderem 3 mulheres que estavam lá na penitenciária feminina de Santana, que a unidade suspendeu o tratamento de câncer delas. E 2 delas morreram, entende? Então, o Estado continua, né, cometendo os massacres, mas de forma silenciosa, né?
para as pessoas não ter, se bem que, né, para eles é indiferente. Vejo o massacre que o Tarcísio tem cometido nas comunidades, né? Enfim, mas é, nas unidades masculinas tem as mães, tem as companheiras que vão fazer manifestação, que vão para a porta do presídio, que vão para a porta da penitenciária, que mandam jumbo. As mulheres não. Não tem ninguém aqui fora para lutar por elas, entendeu? Então eu tentei humanizar tanto as mulheres que vivem em situação de rua, entendeu? Humanizar, porque nós temos uma rotina nas ruas, nós temos famílias, tanto nas ruas como na cadeia, né? Nós temos a irmã, a mãezona, entende? Que protege, que administra ali a rotina diária, entende? Então eu tentei humanizar, né? E, e se eu não conseguir conscientizar a sociedade, porque a ideia é também distribuir esse livro em penitenciárias, fundações casa, bibliotecas públicas, escolas públicas, né, para fazer um trabalho realmente olha, existem caminhos, não desanime, porque quando me jogaram dentro do CDP de Franco da Rocha, a minha os meus primeiros pensamentos foi que a minha vida tinha acabado, de que eu ia sair dali e eu nunca mais seria ninguém, né? Que eu sempre seria um nada na vida e que o meu filho teria vergonha de mim, entende? E que eu teria tanto é que eu escondi, eu tinha vergonha do meu passado, por- eu saí em 2017. E eu fui contar minha história pela primeira vez em 2020, e porque o meu filho eu esqueço a palavra porque eu estou na menopausa, gente, incentivou. Porque o meu filho me incentivou, falou: não, mãe, a sua história é uma história de superação e as pessoas precisam conhecer a sua história. Pessoas que hoje estão na situação, na posição que você esteve, precisam conhecer a sua história, né, para poder se se esperançar, sabe, Lu? Então, é isso. A ideia do livro é essa: é para a sociedade, é, sei lá, eu tentei fazer com que a sociedade enxergasse de que somos seres humanos, né? Não monstros dentro da cadeia, nem lixo nas ruas, e foi mais para esperançar as mulheres que hoje se encontram na situação em que eu estive. Obrigada, Ellen. Obrigada a você, minha querida. Álvaro, né? É, Ellen, de novo, parabéns pelo livro. Acho que esse livro aqui, ele, ano que vem, tem que ganhar um prêmio Jabuti, tão importante que ele é, tá? É, e, mas são duas perguntas, na verdade. Uma é a seguinte: você está participando há mais de um ano e meio aqui no Instituto Rino do nosso núcleo de pesquisas pós-cárcere, né, no POC. E a gente já entrevistou aí mais de 40 egressos do sistema prisional. E eu queria saber um pouco, né, porque você é pesquisadora, você é entrevistadora, e ao mesmo tempo que você tem a empatia com essas histórias, né? Então, o quanto isso impactou, está impactando na sua trajetória para escrever esse livro, na sua trajetória acadêmica, em geral, né? Como que isso conversa com a sua vida de uma maneira geral? É uma pergunta. E a outra pergunta é um pouco sobre valores morais ou convenções, né, morais, porque assim a tua trajetória te proporcionou experienciar
valores morais dentro de uma família, com uma tradição, e ali tinha os valores. E aí você experienciou valores na rua, com o pessoal do crack. Depois você experienciou valores dentro do sistema prisional. E então, ao mesmo tempo que você presenciou os valores, você viu as hipocrisias desses valores, né, um outro lado dessa moeda. E hoje, assim, o que que te, te importa? O que que te toca como valores, assim, né? Qual é espremendo esse suco todo, né, o que que você tira dessa trajetória? É isso, minhas duas perguntas. Álvaro, o Nupoc, ele foi uma experiência, assim, maravilhosa, né? Porque foi onde eu Está comecei. sendo, né? A gente ainda está. Mas eu comecei a me descobrir enquanto pesquisadora, né? Porque eu comecei a fazer a pesquisa com amigas minhas, então eu tinha que sair daquele lugar, né? Eu tentava me tirar daquele lugar de companheira de sofrimento para ser pesquisadora, né? Sem poder colocar minhas emoções de alguma forma eh, misturar as minhas emoções com as emoções dela, né? Porque eu sabia conhecia a história, sabia o que estava passando, né? Acompanhei e tal. Então eu tive que criar, né? Essa um pouco dessa imparcialidade, né? Sem direcionar as entrevistas. Então tá sendo assim revelador assim para mim, né? É, é muito muito interessante, mas assim eu confesso para você que ao mesmo tempo que está sendo uma grande experiência, está sendo difícil, né? Porque a maioria são pessoas com filhos, né? Então, quando eu faço as entrevistas ou leio as entrevistas da Camila, não tem como não me tocar, sabe? Não tem como não me atravessar, né? Então eu tenho todas as vezes quando eu leio as entrevistas, faço algumas entrevistas, eu tenho que trabalhar psicologicamente, tanto antes quanto depois, para poder fazer uma análise sem misturar as minhas emoções também, né? Eh, mas eu sinto que eu estou me desenvolvendo muito é, enquanto pesquisadora, né, conversando com essas mulheres, e assim, eu tinha uma visão muito limitada à minha história, né? E o Nupoc, ele tem me ajudado a me desenvolver enquanto ativista social também. Porque eu consigo detectar, né, a Lu, até eu até esqueci de responder a Lu sobre políticas públicas, né? Todos os desafios que essas pessoas que passaram pelo sistema prisional feminino e aí agora eu tenho até me educado para falar pessoas que passaram pelo sistema feminino, né? Porque são várias pessoas, a gente não pode esquecer da comunidade LGBT, que são as mais perseguidas dentro da unidade prisional, enfim. Através do Nupoc, eu consigo ter, porque eu saí um pouco daquela bolha da maternidade, né? Para entrevistar um homem trans que passou pelo sistema prisional feminino, entende? Então, quer dizer, ampliou assim a minha visão enquanto ativista, sabe? Ampliou
os meus objetivos enquanto ativista, que eu não posso levantar uma bandeira só pelas mães, pelas mulheres, né? E agora, durante a minha pesquisa, eu estou tendo esse problema de falar mulheres, as mulheres opcionadas, as mães e tal, né? Mas tem pessoas que não são mães, né? Que passaram, que foram atravessadas pelo sistema opcional feminino, né? E pessoas que não são mulheres, entende? Então, no POC, desde o início lá, me fez ampliar, os meus caminhos de atuação, no ativismo, entende? E políticas públicas, Lu. Existem várias leis benéficas, né? Várias leis aí protegendo os nossos direitos, mas não são leis, muitas delas não têm eficácia, né? Então, são leis ineficazes. Por exemplo, o artigo 202 da LEP, que nos dá o direito da invisibilidade, né, dos antecedentes criminais. Ela não tem aplicabilidade. Então, a gente tem que lutar primeiro para fazer com que essas leis tenham eficácia, aplicabilidade, entendeu? Para poder pensar e a partir daí, porque não adianta ficar políticas públicas e lutando, falando, projeto de lei, se não vai ter eficácia, se não vai ser aplicado, entende? É, a Ruth está até balançando a cabecinha, porque a Ruth cansa de me ver na Câmara. É isso. Então, sobre valores morais, Álvaro, foi bom até você ter falado sobre isso, e eu vou fazer aqui um parênteses enorme. Eu confesso que até hoje eu estou tentando entender quais são esses valores morais, né? Porque assim, nas ruas nós temos valores morais, né? Na prisão nós temos valores morais. Na academia, e eu vou repetir o que eu falei em uma reunião na universidade, eu falei assim. Nem na cadeia eu passei certas coisas que eu tenho passado atualmente na academia. Então, até hoje eu me questiono o que são valores morais, né? Porque se eu for comparar na academia, na sociedade, no trabalho, lá no projeto Memórias Carandiru, nas ruas e na cadeia, eu respeito muito mais os valores morais que eu aprendi nas ruas e na cadeia, porque é um respeito e que assim, lógico, porque se você não seguir a disciplina, você vai apanhar, vão te matar. Não, eu nunca senti medo de apanhar ou de morrer. Entende? Porque esses valores morais, tanto na rua quanto na prisão, nada mais é do que você ter educação e respeitar o espaço do próximo. Se você já tem isso na sua índole, você vai respeitar esses valores, né? E não vai, ter medo de sofrer nenhuma retaliação. Então, assim, eu não sei responder a sua pergunta. Principalmente por tudo que tem acontecido comigo na academia, as violências que eu venho sofrendo na academia, que a Alessandra o Instituto Rino também, né, tem se posicionaram aí na linha de frente para me proteger, para me defender, mas eu parei para me questionar, né, o que são valores morais, né? Quais são os valores morais? E aí até que um dia eu me vi em uma reunião para poder descrever toda a situação que eu estava passando na academia, e eu comecei a chorar e falei, olha, vocês me desculpem, mas nem na prisão, nem na cadeia eu passei o que eu estou passando por aqui. Eu ouvi o que eu ouvi aqui. Então, é assim, eu realmente estou me questionando quais são os valores morais. E também, assim,
é, a Patrícia Hill Collins, quando ela, voltando para a maternidade, quando ela fala que precisa de uma comunidade inteira para se educar crianças, né, para cuidar dos filhos, é uma comunidade, né? Então eu fico pensando, poxa, né? Mas se a Collins já está falando isso aqui, por que que continuam impondo, né, esses valores morais para as mulheres, de cuidadora, de que a obrigação é dela? Então, agora, depois que eu comecei a ler, né, a devorar os livros, eu tenho me questionado muito. Então, eu confesso que eu estou num momento de construção, entende? É isso. Obrigado, A Ellen. gente, Ótimas Nada, de respostas. você. a gente tem 10 minutos e a Daniela e a Cristina estão com a mão levantada. Então vamos fazer assim, as duas fazem as perguntas e depois volta para você, porque senão acho que a gente não vai conseguir cumprir o tempo. Eu não sei quem levantou primeiro, se foi a Daniela ou a Cristina. Eu vou tentar ser rápida e vou tentar não chorar mais. É, eu estou muito emocionada hoje. É muito legal ver a Ellen com esse livro pronto e contando essa história. E essa história precisa ser contada para muita gente, com certeza. Quando você começou a falar, Ellen, você falou das violências, né, é, que aconteciam na sua infância, assim, que você testemunhava. Eu lembrei do livro da Lu, que eu li recentemente, que ela também conta disso. E eu fiquei pensando o tanto que a nossa sociedade é violenta, né? É machismo, é homofobia, é autoritarismo, é violência física de pai batendo em filho e a violência social que é a pobreza, né? Que é a falta de recursos e a falta de educação. E aí eu fico pensando o quanto é difícil a gente não se anestesiar, né? E a sociedade inteira se anestesia e usa algum tipo de droga. A diferença é que algumas drogas são aceitas socialmente e outras não são. E quando o Álvaro era meu professor e levou a nossa turma para dentro do cárcere, lá em Florianópolis, para a gente fazer um projeto, eu fiquei muito impressionada com a violência do Estado e com o horror, o quanto aquilo era um moedor de pessoas, assim. E eu ficava imaginando que se por acaso eu fosse parar ali, eu não ia viver, eu não ia conseguir dar conta. Eu ia morrer ali dentro, sabe? Então, ver você assim brilhando aqui fora, ensinando tanta coisa pra gente, me dá uma esperança, sabe? E hoje, quando eu cheguei aqui na sala e eu vi o Léo, e eu lembrei de tantas vezes que você falou dele, eu fiquei muito, muito emocionada, assim, é muito legal ver essa reconstrução, sabe? E é isso, assim, eu quero comprar o seu livro e dar de presente para todas as pessoas que eu conheço, porque a gente precisa falar mais disso. E eu acho que se as pessoas fossem para dentro do cárcere, a gente logo ia chegar a um acordo de que isso não é uma solução para a nossa sociedade, para ninguém. Nada ali funciona e não é assim que a gente vai resolver os nossos problemas, né? É com educação. E quando eu vejo você sedenta por conhecimento e querendo aprender sempre mais, eu fico pensando que essa também era uma carência da sua infância, que essa também era uma coisa que você desejava muito e que você não tinha, né? Então é isso. Parabéns, minha querida. Ai, Dani, muito emocionante, assim, e é realmente um aprendizado conviver com você, Ellen. E eu queria comentar, porque você falou que o objetivo principal do livro é dar esse alento, essa esperança, né, para as pessoas verem exemplos, né, e como isso é importante. Mas eu ia falar justamente meio que a Dani falou, assim, como nos toca, porque a gente, como sociedade, aceita essa invisibilização, que é por interesse, né, do Estado,
invisibilizar mesmo e a gente não quer olhar e só a gente só se toca por aquilo que a gente conhece mesmo, né? O conhecimento, a educação é transformador e não é à toa. Tá, assim, é um aprendizado constante conviver com você, com a tua força, com a tua abertura para se questionar muito. Isso é lindo também. E é muito maravilhoso também ver a tua trajetória, assim. Eu engoli o livro, mas ainda não acabei. Falta, tipo, eu queria ter acabado antes de entrar, mas não consegui tempo para isso, mas é incrível e acho que a gente precisa disso. Quem não está dentro do sistema, ou que não sofreu a violência direta dele, né? Porque a gente acaba sofrendo indiretamente, porque como você mesmo diz no livro, esse sistema atende a interesses muito, muito fortes e o crime organizado é um deles, mas justamente a brecha que o Estado dá para que isso aconteça, né? Porque você falou alguns termos aqui, a gíria, é maravilhoso o glossário que você constrói, eu achei, né? Ele é todo um aprendizado novo e ele demonstra muito claramente, né? De como o Estado deixa essa brecha, o crime organizado vai lá tomar conta e toda a organização do presídio se dá a partir dos códigos de conduta, que eu não sei porque tem códigos de conduta muito fortes, né? Vocês estavam falando de valores, e esses valores eles estão associados a códigos de comportamento e que são e todo esse sistema patriarcal, homofóbico, machista, ele está em todos esses espaços, né? E como essa proibição da homofobia, de tudo que não é mulher ou é, né, você até fala entendida, mulheríssima, sei lá, tem aquelas três palavras para classificar, fora das três letrinhas, sendo que o LG, até aprendi também que o LGBTQIA+, já cresceu muito mais, aprendi coisas novas também. Então, essa violência, ela tem um interesse, porque assim, no final é tudo sobre dinheiro, né? E ela tem um interesse econômico enorme, assim. Então, acho que tem uma coisa aí que é interessante também a gente, como sociedade, entender nesses presídios concessionados para iniciativa privada, por exemplo, como o contrato deles está completamente amarrado a quanto mais encarcerados, mais eles ganham dinheiro e isso não representa melhor alimentação, acesso a medicamento, ou a tratamento, ou exame, não representa nada. Então, assim, ler teu livro, esse dia a dia, isso eu acho que é de uma riqueza para tocar quem está com os olhos fechados, né, que está com a venda na cara. Eu acho que ele tem que ser distribuído para mais lugares, assim, sabe, né? Aqui, ó, Itaim, Jardins. Põe lá na porta dos restaurantes, gente, livro de graça, leva pra cá. Eu acho que isso é transformador. Parabéns, parabéns a todos os envolvidos. E que você siga brilhando. Linda. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada, Cris. Dani, é, eu sempre falo, você falou que as pessoas estão anestesiadas, né, por conta da violência. E eu sempre falo que nós saímos do sistema prisional embrutecidos, é, e nós naturalizamos a violência, a tortura, a morte, porque nós convivemos com isso diariamente, né? Então, nós saímos, o que que nós temos que fazer? Trabalhar esse embrutecimento, né? Outro dia eu fui num restaurante com meu filho e eu não lembro bem, foi por causa de uma pimenta que eu olhei pro garçom e falei assim, ô meu querido, e o Léo me cutucou e falou, mãe, você tá intimidando o moço. E Ellen, tava sendo super fofa, entende? E aí eu tenho que trabalhar isso diariamente, né? Nós todos que sobreviventes do cárcere, né? Os próprios meninos que trabalham comigo, né? São uns ogros. E eu falo, que é isso? Tá falando com o que tá achando que tá falando com o quê? Não, mas eu melhorei muito e realmente eu sei que eles estão melhorando, né? Mas ainda precisa melhorar muito, enfim. Então, todo mundo que sai da cadeia faz um trabalho de melhorar,
né? Porque imagina se a gente sair da cadeia embrutecido e naturalizando tanto a violência, a tortura e a morte, e for reproduzir aqui fora. Então, Ellen, eu não vou mais aceitar as pessoas falarem assim, nós estamos anestesiados com a violência e tal. Não, esse livro é exatamente para isso, para provocar as pessoas, entende? Porque se nós temos que nos trabalhar, que psicologicamente, além de todos os desafios que a gente já enfrenta, ter que arrancar esse embrutecimento do nosso corpo, da nossa alma, por que não a sociedade não fazer isso também? Né? Essa sede, essa fome que eu tenho pelo conhecimento, né, por leitura, por estudo, a maioria de nós sai, tanto é que a maioria volta a estudar, né? Eu faço parte da primeira frente sobre eventos do cárcere, a maioria de nós é graduado, tá na pós-graduação já, né? Tem doutoras, enfim. A gente, por quê? Porque a gente sabe que com antecedentes criminais e o número de matrícula que é para sempre, a educação é o único caminho que a gente tem, né? E aí, veja você, a Cris falou do LGBT. E na cadeia só tem três, né? Que é a mulheríssima, sapatão e a entendida. E aí eu saio e tem LGBTQIAPN+, né? Não sei ainda se aumentou. É isso, né, Fê? Não aumentou, né? É isso mesmo. Então, e eu me preocupo até hoje, para você ver como são as coisas. Eu me preocupo até hoje em pesquisar cada letrinha dessas e entender. E eu tô numa angústia danada porque eu ainda não consegui entender o que é queer, entende? Mas eu pesquiso todos os dias, eu faço letramento racial, eu faço letramento de gênero. Então, porque se eu, uma ex-presidiária, ex-usuária de crack, moradora de rua, tenho essa preocupação, né? Por que que a sociedade não tem? Para poder acolher essas pessoas, né? Para poder falar, não, olha, eu eu tenho. Tudo bem, eu nasci eu fui educada num lar extremamente machista, patriarcal, homofóbico, xenofóbico, e tudo que é óbico tinha, tem na minha família. E ainda assim eu estou quebrando essas barreiras, né? Eu estou falando sobre isso nas reuniões de família. Eu acho que é uma obrigação de todos nós. Se uma ex-noia, ex-presidiária está tendo essa preocupação, por que não? Porque eu fiquei 5 anos totalmente longe de qualquer tipo de acesso a notícias, a conhecimento, né, a cultura, porque eu estava na rua e no cárcere, a gente não tem acesso nenhum. E essas pessoas estão na academia, poxa, né? Então, é, só que esses esforços são cobrados dessas pessoas que estão na condição que a sociedade insiste em manter na marginalidade. Porque quem tem antecedentes criminais, quem é dependente químico, e eu me considero uma adicta, né? Eu até hoje luto contra a dependência química. Tenho as minhas estratégias de sobrevivência, assim como eu tive na rua, assim como eu tive na cadeia, entende? Mas a gente tem que se provar 3, 4, 5 vezes mais do que qualquer pessoa que não tenha passado por nada do que nós passamos, né? Mas eu não consigo entender e eu não consigo aceitar, entende? Se eu tô aqui, ó, todo dia lendo queer, pesquisando, queer, perguntando, ó, meus cachorros.
Eles estavam quietinhos até agora, mas o ao vivo, se eu estou até hoje perguntando, tentando entender o que é queer, por que que todo mundo não tem esse. Gente, poxa, né? É isso. Eu não sei se eu respondi, que eu começo a falar, mas esse livro é para isso. É para provocar as pessoas. Vamos ver o que que ela está falando aqui, vamos pesquisar por que que ela está falando isso. Quando eu conto a história da estrela, vão lá ler o livro para vocês saberem quem é a estrela. É para isso, entende? Poxa, quem é a estrela? Por que que ela está falando da estrela no livro, né? O que está acontecendo? O que que aconteceu com a estrela? Para saber o que acontece na saúde mental das pessoas. Espera só um minutinho. Para! A Marie, gente. A Marie, ela é meu suporte emocional. Eu saí da cadeia, eu adotei ela. E ela é muito mimada, entendeu? Mas eu não vivo sem ela. E tá aqui no meu quarto junto comigo. Mas é isso, gente. Eu acho que eu até passei o tempo. Vou passar para ler. Obrigada, viu, Dani? Obrigada, Cris. É, bom, foi um show maravilhoso, né? Acho que, enfim, todo mundo adoraria ficar mais. Mas é isso, acho que vamos ler o livro, vamos fazer outros encontros como esses. Eu quero agradecer imensamente, né, o Instituto Rino, o Álvaro, a Andréia, que eu conheci já presencialmente, parabenizar, né, por eles terem tido essa visão, né, da importância aí do seu acolhimento, da sua trajetória. E eu acho que é isso. Acho que não sei se o Álvaro vai fazer um fechamento, se a Ellen você quer fazer uma última fala também de agradecimento, enfim. Bom, eu não tenho palavras para agradecer, mas eu vou ler um pedacinho aqui, a dedicatória do meu livro, para todos vocês, estendendo a todos vocês que estão aqui. Todos, todas e todes. Dedico este livro a todas as mulheres que, como eu, já se sentiram sem asas, que mesmo quebradas encontraram força para se reconstruir. As mães que carregam o peso de ausências forçadas, mas nunca deixam de lutar pelo amor de seus filhos, especialmente ao meu filho, que foi a luz do meu recomeço e a base da minha formação. A ele e a todos que acreditam que recomeços são possíveis, mesmo quando tudo parece perdido. E eu queria retificar que se eu conseguir uma segunda edição desse livro, eu vou modificar a dedicatória escrevendo: dedico este livro a todas as pessoas que, como eu, já se sentiram sem asas, as pessoas que maternam, que carregam o peso de ausências forçadas. Isso eu preciso re- retificar numa próxima edição. Muito obrigada, muito obrigada. Eu consegui segurar o choro aqui várias vezes. Dani quase me fez chorar, mas eu fiquei firme aqui. Obrigada, Lê, por tudo mesmo. Obrigado Foi você, ótimo, Ellen. Obrigada a maravilhoso. você, querida. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa Beijo. noite. Obrigada, Valeu. gente. Boa noite para Obrigada. Boa todos. noite. Obrigada, Valeu, querido. Léo. Conhecer você foi muito bom. Léo, filhote, te amo. Lindo. Léo, te amo. Parabéns, amiga. Obrigada, obrigada. Fê, linda. Fê, minha parceira. É o Batman e o Robin, É nóis. no FABC. Valeu, Obrigada, gente. Foi muito Aline. lindo aqui. Tchau, Tchau, gente. tchau. Tchau. Boa noite. Beijo. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo.